hoje nós temos mais um episódio do nosso QG Talk e hoje nós temos a presença da pastora Jaqueline Hayashi. Pastora, é uma honra tê-la aqui com a gente e a gente vai conversar, bater um papo bem legal. Espero que vocês gostem da nossa conversa, que vocês sejam edificados com tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Pastora, eu me chamo Andréia. Prazer, Andréia. Tá? Uma honra ter a senhora aqui com seu esposo, tá? A pastora Jaqueline é da igreja Zion Churchill e é uma honra tê-los aqui. O prazer é meu. Pastora, primeiramente a gente quer saber o que é esse projeto Marajó, né? Que vocês vieram aqui para cá, para o Pará, então a gente quer saber um pouco a respeito do projeto. Tá. O projeto Marajó é um projeto missionário da Zion, onde a gente traz para Marajó um grupo de médicos, dentistas e pessoas que trabalham a prevenção e do abuso sexual e exploração sexual infantil e também evangelismo. Então eles vêm junto com a SBB e aí a gente vai num barco, eles ficam 3 dias, porque a ilha de Marajó é um complexo de ilhas, né? Então eles vão fazendo esse atendimento e também pregando o evangelho e ensinando as crianças e as famílias a importância da prevenção do abuso e da exploração sexual infantil, infanto-juvenil. E aí eles ficam lá nesse dia, é uma frente de missões da Zion. Que legal. Eu já tive a oportunidade de fazer missões pela Jocum. E eu visitei algumas comunidades ribeirinhas, né? Trabalhei especificamente com crianças. E essa é uma realidade que, infelizmente, né, é muito comum. E glória a Deus que vocês vieram para cá com esse projeto. Eu espero que isso seja uma luz, né, para o povo do Marajó, que é um povo assim tão carente, tão sofrido. Eu não fui muito na parte do Marajó, eu fui mais para a parte de Abaetetuba, que é uma ilha aqui próxima. Entendi. E agora, pastora, eu queria conversar com a senhora a respeito do Ministério de Solteiras, né? Eu acompanho a senhora pelas redes sociais e eu vejo que a senhora, assim, fala umas verdades, assim, que às vezes a gente não fala, meu Deus, como é que ela escreveu isso? E eu queria saber a respeito, assim, dessa sua coragem de não se omitir, de realmente falar, assim, a verdade e não esconder nada, que eu acho muito legal. Tá bom, então vamos lá. O Ministério de Solteira, né? Eu acho que é um ministério que ninguém quer ficar fazendo parte por muito tempo. Mas o que eu falo, na verdade, assim, o que Deus me chamou para trabalhar nas redes sociais é na questão de uma verdade que liberta, né? Não é a minha verdade, mas a verdade da palavra dele. Então, falar sobre pureza, sobre os enganos, sobre as ideologias que existem por aí, que a partir do momento que você não conhece, você é ali constantemente enganado e você vive debaixo de uma mentira. Então, o que é melhor? Né? Você viver debaixo de uma mentira com uma falsa paz, ou você realmente entender a verdade, aquilo pode até te gerar um desconforto, mas a partir daquele momento que a gente conhece a verdade, o Espírito Santo nos confronta, a gente não consegue mais viver na mentira. Então, através das redes sociais, eu e o Lucas, a gente recebe muitos feedbacks de testemunhos de pessoas que falam, olha, nossa, através daquele post, através daquele vídeo, eu pude entender o que realmente é pureza sexual, eu pude entender o que significa realmente esperar, eu pude entender que aquilo que eu quero, eu preciso ser. Porque às vezes a gente quer ser quer ter, né? Um príncipe encantado e é enviada do Satanás. Não pode. Então, se você quer um príncipe encantado, você tem que ser realmente uma princesa. Assim também como os meninos. Não adianta querer ter uma princesa do Senhor e ser um enviado do Satanás, né? Então, tem que ser também alguém que é do Senhor. Então, são coisas assim que a gente vai estar falando e que termina ajudando os solteiros a casar bem. Por quê? Porque o nosso ministério na igreja é com crianças. Então, a gente entende que as crianças, elas sofrem porque seus pais sofrem. E muitas vezes os seus pais sofrem porque não conseguiram casar bem. Eles não conseguiram casar bem porque não namoraram bem. Eles não namoraram bem porque não foram bem orientados na fase de solteiro. Então, aí a gente vai indo... É toda uma consequência. Então, não é melhor trabalhar os jovens para que eles casem bem, tenham bons casamentos. E aí, os filhos cresçam ali dentro daquela casa, num ambiente saudável. E aí, dentro do Ministério de Crianças, a gente consegue ter uma resposta de uma família saudável. Que bom. Pastora, eu também vejo que a senhora fala muito a respeito de casamento, né? Eu sou recém-casada, tenho 1 ano de casada, né? Eu casei em janeiro de 2021.
E eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito, né, do Ministério de Casais, que a senhora também aborda. Aham. Tá, você tem 1 aninho de casada, né? Eu e o Lucas, a gente tem 15 anos de casadas. Mas pra quem já tem, sei lá, 50, os meus avós fizeram 80 anos de casados. Então, pra eles, 15 anos é muito pouco. Mas o que a gente fala pros casais, né, que o divórcio, ele não começa no casamento, né? O divórcio começa ainda na fase de solteiro, quando a gente não tem um bom diálogo, quando a gente não alinha bem. Então, tá bom, eu já casei, e agora, né? Tá lá, ou tô muito feliz, ou não estou tão feliz. Como que a gente pode alinhar? Hoje o pastor Lucas pregou aqui sobre abraçar os obstáculos. Então, quando vem uma dificuldade dentro do casamento, a gente sabe que é até a morte nos separe. É na alegria e na tristeza. E a tristeza não é a perda de um ente querido, não é muitas vezes a perda de um emprego, a tristeza é a raiva que o outro faz com a gente. Gera um momento de tristeza. Então ali você escolhe continuar entendendo, e a gente sempre fala isso para os casais, e o Lucas fala muito isso, que nunca é um contra o outro. Então não é você contra o teu esposo, mas os dois juntos contra as armadilhas que o diabo traz para separar vocês. Então, quando a gente entende isso, né, que nós estamos casados, eu e o Lucas, eu sou paraibana, ele é japonês, então imagina as diferenças culturais, mas nós fazemos parte de um único reino. Então a gente abre mão das nossas diferenças culturais e a gente fica com a cultura do reino entre a gente, olhando um para o outro, caminhando juntos e entendendo que não sou eu contra ele, nem ele contra mim, mas nós dois contra as tentativas do diabo de destruir a família. Então, pensando assim, a gente vai ser intencional em construir bem um casamento, que aí você vai para a palavra e tá lá todos os segredos de como você realmente ter um casamento abençoado por Deus. Amém. Amém. Pastora, agora para finalizar, eu queria assim que a senhora nos desse uma mensagem para esse ano de 2022 para a nossa igreja. Tá, uma mensagem para a igreja no ano de 2022. Eu acho que a gente veio de um ano já aí de 2021, de pandemia, onde todo mundo teve que ficar dentro de casa e a gente entendeu a importância de família, né? 2021 trouxe, aflorou muito a importância da família, de como a gente precisa estar bem, de como a gente precisa estar bem com o Senhor, para que a gente possa levar isso para as outras pessoas. E o ano de 2022, eu acredito assim, né? O ano de 2021 ensinou muito, né? A gente cresceu e amadureceu. Você casou em 2021, então você casou no meio de uma pandemia. Aquilo que você conviveu com teu marido em 3 meses, talvez uma pessoa fora da pandemia convivia durante 3 anos. Então você hoje tem uma sensação de estar casada há muito mais tempo do que só um ano. Sim. Porque foi um intensivão o ano de 2021. E como Deus, ele não perde controle de nada, e ele não estava assim, nossa, uma pandemia, e agora, o que eu vou fazer? Não, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então, a gente tem que parar e perguntar, tá bom, Deus, se a gente passou por esse tempo de ficar todo mundo dentro de casa, entendendo a importância da família, entendendo a importância de te buscar em primeiro lugar, entendendo que a gente só tinha o Senhor a quem nos agarrar. O que o Senhor quer fazer agora para 2022? A gente percebe que Deus, ele nos chamou para esse lugar do secreto em 2021 para nos fortalecer. Por quê? Porque 2022 é um ano da gente resplandecer a luz dele através das nossas boas obras. É alcançar o perdido, é se posicionar como pais, né? Que somos guerreiros, as flechas nas nossas mãos como pais, assim como um cidadão também brasileiro. Esse ano é ano de eleição. Esse ano é o ano da gente se posicionar pelos valores do reino, porque a palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, ele vai ouvir. Então esse ano é o ano da gente se humilhar diante do Senhor e clamar pelo nosso Brasil, porque Deus ama o Brasil e eu sei que ele quer trazer uma transformação através da minha vida, da sua vida, da minha igreja e da sua igreja. Amém. Amém. Foi muito bom. Imagina, estamos juntos. Senhora, ter você aqui com a gente. Um prazer. Tá? Obrigada. Então, nós estamos finalizando mais o QGCast. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Até a próxima. Muito bom. Ai,